Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal, a História Bíblica da Criação. Nos últimos vídeos temos falado da vida de um modo geral, trazendo o legado de Darwin para a leitura de textos da Lei de Moisés e do Novo Testamento. Neste vídeo, vamos continuar falando sobre a vida, tratando do contraste das expressões salário do pecado e escravidão da corrupção, ou como tais expressões poderiam estar relacionadas entre si. Chegamos no vídeo anterior a duas revelações impactantes de Paulo, ambas na carta aos Romanos. A primeira afirmando que a morte é o salário do pecado, e a segunda que a criação foi submetida à vaidade, na esperança de ela também ser libertada da escravidão da corrupção. E terminamos aquela exposição com as seguintes perguntas: quem produz, quem paga, ou de onde vem esse salário? E por que o contraste? De um lado, salário, pecado e morte, e de outro, escravidão, corrupção e vida. Qual a razão de se contrapor no regime de trabalho mais leve, o assalariado, com carga de trabalho menor e descansos maiores, com outro mais árduo, o escravo, com carga maior de trabalho e descansos menores? Ou seja, que tipo de associação pode haver entre a morte na criação, o salário do pecado e a escravidão da corrupção? Isso é o que pretendemos ver neste vídeo. Muito bem, vamos começar então com a afirmação de Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte. Já vimos que, num primeiro momento, essa declaração de Paulo não parece ter interpretação muito difícil, já que teria sido a partir da primeira transgressão no paraíso que a morte, infiltrando-se na criação, persiste nela até agora, atingindo-nos como um salário ou pagamento devido àquele primeiro pecado. Entretanto, se, como também já vimos, a morte existe como um pagamento ou retribuição pelo pecado que devemos pagar com o final da vida, por que Paulo não diz simplesmente que a dívida do pecado é paga com a morte? O que daria a entender que o pecado nos imporia uma dívida que, permanecendo devida enquanto vivemos, seria finalmente quitada quando morremos, na forma de um pagamento único. Não sendo assim, por que Paulo utiliza o termo salário? O mesmo Paulo diz em Romanos 4:4 que, ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. De fato, o salário é uma forma de dívida, mas uma dívida quitada periódica ou repetidamente. Salário, portanto, tem a ver mais propriamente com pagamentos repetidos. Aquele que trabalha continuamente, investido de si próprio, tempo, dedicação e esforço, em prol de uma empresa determinada e mediante prévio acordo. Por que então salário, muitos pagamentos, ao invés de simplesmente dívida de pagamento único? Ao optar pelo uso de salário ou múltiplos pagamentos, Paulo parece ter em mente a criação como um todo, e não apenas a morte de cada um de nós em particular. Ou seja, a morte é admitida como um evento de natureza biológica, que atinge todos os seres vivos de um modo geral. Talvez por isso empregue o termo salário, já que, ocorrendo continuamente no universo dos seres vivos, se poderia entender a morte como um pagamento periódico, cobrado regularmente da vida pelo pecado, tal como um pedágio que se cobra continuamente no fluxo de um conjunto de veículos no trânsito. A figura do salário ganha ainda mais consistência se considerarmos o papel do sacrifício de animais regulamentado pelo Antigo Testamento nos primeiros 10 capítulos do livro de Levítico. Se, por um lado, a essência da lei previa que aquele que pecar, esse morrerá, por outro, a própria lei concedia que, no caso de uma transgressão ou para cada pecado cometido por um membro da comunidade, um animal deveria ser morto no lugar daquele que pecou. E assim, preservava-se a vida do pecador. Ou seja, através da morte substitutiva, concedia-se ao pecador que o mesmo continuasse vivo, desde que outra vida fosse sacrificada em seu lugar. A manutenção da vida em Israel tinha, portanto, um custo elevado, bancado continuamente pelos sacrifícios de morte substitutiva. E assim, o pecado cobrava de cada membro da comunidade não apenas a sua própria morte no final da vida, mas cobrava também, durante toda a sua existência, um salário repetitivo e constante de outras vidas pago com a morte dos animais sacrificados.
Voltemos agora ao segundo texto que nos interessa, também em Romanos, um pouco mais adiante, no capítulo 8, versos 18 a 23. Penso, com efeito, que os sofrimentos do tempo presente não têm proporção com a glória que deverá revelar-se em nós, pois a criação, em expectativa, anseia pela revelação dos filhos de Deus. De fato, a criação foi submetida à vaidade, não por seu querer, mas por vontade daquele que a submeteu, na esperança de ela também ser libertada da escravidão da corrupção, para entrar na liberdade da glória dos filhos de Deus. Pois sabemos que a criação inteira geme e sofre as dores do parto até o presente. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, gememos interiormente, suspirando pela redenção do nosso corpo. Em se tratando do anseio de livramento experimentado pela criação, conforme a descrição de Paulo, optemos por trabalhar com a tradução da Bíblia de Jerusalém, que diz então, na esperança de ela também ser libertada da escravidão da corrupção. Já que a expressão escravidão da corrupção utilizada aqui reúne termos de compreensão mais fácil e mais imediata por serem mais comuns. Todavia, trouxemos outras traduções que podem ampliar o espectro da intenção do texto e também porque nos serão interessantes mais adiante, ainda nessa exposição. Na Bíblia do Almeida, revista e atualizada, encontramos, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção. Na tradução da Nova Versão Internacional, que a própria natureza criada será libertada da escravidão da decadência. E na Nova Versão Transformadora, que a criação seja gloriosamente liberta da decadência que a escraviza. Corrupção e também o termo vaidade, citado um pouco antes, podem estar associados, é claro, à esfera moral do comportamento humano. Contudo, e sem perder de vista esse entendimento, a revelação trazida aqui por Paulo parece ter uma abrangência bem maior, pois se refere à criação inteira. Ainda que vaidade e corrupção não sejam exatamente sinônimas, a construção do texto dá a entender que os dois termos referem-se a uma mesma condição que escraviza de alguma maneira a criação e da qual ela deseja libertar-se. Não fosse assim, seria estranho imaginar que a criação encontra-se submetida a uma coisa, vaidade, desejando libertar-se de outra, corrupção. No dicionário encontramos que vaidade, do latim vanitate, expressa primordialmente qualidade do que é vão, ilusório, instável e pouco duradouro. E corrupção, do latim corruptione, expressa, no seu primeiro significado, ato ou efeito de corromper, decomposição, putrefação. Vaidade e corrupção, portanto, parecem apontar para o mesmo desvio deletério imposto à criação, talvez com sentidos que se complementem, onde vaidade apresenta inicialmente a condição imposta e corrupção informaria um pouco mais sobre ela. Voltemos então à corrupção da escravidão. Paulo também associa escravidão, pecado e morte em outras passagens na carta aos Romanos, quando diz, por exemplo, estar vendido como escravo ao pecado ou, indiretamente, ao perguntar, quem me libertará deste corpo de morte? E ao dizer que é escravo do pecado e que deseja libertar-se da morte, faz do pecado e da morte uma associação opressora que o escraviza e da qual deseja libertar-se. Corrupção é também frequentemente relacionada ao pecado na carta aos Romanos, mas sua referência à morte, significando a corrupção orgânica que destrói o corpo no final da vida, não é bem caracterizada. A utilização do termo corrupção relacionado à morte na carta é muito diferente, por exemplo, do sentido empregado por Paulo em Atos dos Apóstolos. Segundo o relato de Lucas, Paulo, ao discursar em Antioquia, reporta-se ao Velho Testamento, para lembrar que Davi, depois de servir aos desígnios de Deus, morreu e, reunindo-se a seus pais, experimentou a corrupção. Ou seja, diferentemente do uso que se tem na carta, o termo corrupção aqui é claramente empregado para indicar decomposição ou a deterioração que consome o corpo e o destrói na morte com o final da atividade orgânica. Em Romanos, a ideia de corrupção e morte é mais frequentemente relacionada ao período da existência corporal, enfatizando o contraste desta vida, de natureza mortal, com outra espécie de vida imortal, que é incorruptível por estar redimida ou isenta de pecado. É assim que ele diz, por exemplo, que todos os homens se transviaram e todos juntos se corromperam na vigência do pecado, que todos tornaram-se tolos por causa do pecado e trocaram a glória de Deus incorruptível, imortal e sem pecado,
por imagens do homem corruptível, em pecado imortal, ou ainda que a vida eterna, sem pecado, será dada para aqueles que, pela constância do bem, visam a glória, a honra e a incorruptibilidade, livres da morte. Nestes textos, a corrupção é reconhecida como uma característica desta existência, que nos atinge enquanto estamos vivos. Todavia, o binômio escravidão da corrupção, utilizado na carta, se dirige à criação inteira. Escravidão aqui parece situar-se como uma ocorrência intermediária numa cadeia de eventos que, desde um passado longínquo, explica os sofrimentos do tempo presente. O pecado e, a partir dele, a morte submetem a criação à vaidade e à corrupção, que, por sua vez, se associam à escravidão, que faz gemer todos os seres, e, por causa desse sofrimento, a criação inteira permanece na expectativa da libertação. Paulo dá a entender, portanto, que a escravidão da corrupção que atinge os seres não ocorre apenas depois da morte, mas atua também neles, em todos os seres, de alguma maneira enquanto ainda vivem, pois não faria sentido imaginar que é a própria corrupção, ou a vaidade, ou a morte, quem estaria gemendo e sofrendo. E se vaidade e a escravidão da corrupção apontam para um desvio deletério imposto à criação, que atinge todos os seres, então esse desvio provavelmente pode ser identificado com ações de deterioração ou decomposição, corrupção, que no caso dos seres vivos se iniciam durante a vida e antes de se consumar na morte, propriamente dita, o submete a um sofrimento de caráter provisório, vão, vaidade, ou de curta duração, porque deve cessar no futuro. Mas que espécie de corrupção poderia atingir todos os seres criados, incluindo-nos, obviamente? Paulo assim se refere a essa totalidade, pois sabemos que a criação inteira geme e sofre as dores de parto até o presente, e não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito. Vamos caminhar nessa mesma ordem trazida por Paulo. Primeiramente, os seres vivos de um modo geral, e depois nós que temos as primícias do Espírito. Ou seja, como vimos anteriormente, através da seleção natural, caberia à vida se esforçar ao máximo para se manter viva, perpetuar-se, crescer e multiplicar-se com todas as dificuldades envolvidas, conseguir alimento e lutar para se defender, evitando a morte, vencer as intempéries, evitando a morte, e se desdobrar na produção de sementes e descendentes, não só para a perpetuação da própria espécie, mas também do grande contingente de perdas que serão sacrificadas como alimento morte por outras espécies, ou destruídas pela adversidade implacável do solo e clima, morte. Assim, o que Paulo parece dizer-nos com o contraste salário do pecado, escravidão da corrupção, é que o salário de morte pago ao pecado é bancado pela vida, que deve produzi-lo continuamente num regime de escravidão intenso e incessante diante do terror e das exigências obstinadas da morte. Pode parecer, como vimos com a seleção natural e o sacrifício de animais em Levítico, que nós humanos fomos poupados da cadeia alimentar da morte, o que está longe de ser verdadeiro. Se não vejamos, como alimento, o homem mata animais. Igualmente, como alimento, animais matam animais. E também como alimento, vírus e bactérias matam homens e animais, como costuma ocorrer nas doenças infecciosas e parasitárias que nos acometem. É preciso perguntar então a essa altura, o que vem ser a morte corporal? Ou o que significa, afinal de contas, a morte orgânica? Se o que pretendemos é compreender biologicamente a morte, duas observações surgem especialmente úteis. A primeira é que nós morremos porque nossas células morrem. E a segunda, como a morte do ser do qual faz parte, a morte de uma célula é um retorno à falta de conexão, ao caos e ao silêncio. Essas duas observações são relevantes não apenas pela simplicidade e objetividade com que explicam a morte, mas também por apresentarem um perfil costumeiramente pouco conhecido dela. Além de incluir, como era de se esperar, todos os organismos que morrem, estende também o conceito de morte à intimidade corporal ou aos limites da célula, como a unidade de forma e função que compõe todos os seres vivos. A morte orgânica é assumida, portanto, como um evento de natureza celular. E ao estendermos o conceito de morte de cada ser vivo até a unidade que o compõe, a célula, significa ainda dizer que, sempre que um ser vivo morre, todas as unidades celulares que o compõem igualmente morrem.
Mas nem sempre que ocorre a morte celular, haverá também a morte do ser vivo como um todo. Em outras palavras, a morte das células também ocorre durante o período da vida do ser ao qual elas fazem parte. E as células podem morrer de duas maneiras: por necrose, palavra de origem grega que tem a ver com morte ou cadáver, e por apoptose, que também é de origem grega e significa decadência. A morte por necrose se dá na vigência de condições externas desfavoráveis à vida celular, como costuma ocorrer em acidentes fatais, nas ações predatórias que atingem o ser vivo, bem como nas doenças ou na deterioração orgânica da velhice, quando faltam às células água, alimento ou oxigênio. E a morte por apoptose se dá quando, obedecendo a um comando celular interno, e mesmo sob condições externas favoráveis, as células se desconectam da estrutura a qual pertenciam, lembrando o desprendimento das pétalas de uma flor ou a queda das folhas de uma árvore. A apoptose, que pode ser chamada também de morte celular programada, ocorre normalmente em várias situações e serve para eliminar células indesejáveis ou potencialmente danosas e células que não sejam mais úteis ao organismo. Ou seja, produzimos durante toda a nossa existência uma enormidade de células que serão descartadas continuamente pela morte, numa ação de decadência, tal como a queda das folhas de uma árvore. Nossas células morrem por apoptose dia e noite, e para nos mantermos vivos, temos que produzi-las novamente num ritmo absurdo e incessante, repondo-as a fim de manter ativas nossas funções corporais. Interessante ver que tanto a nova versão internacional quanto a nova versão transformadora associam o termo escravidão ao termo decadência, no lugar de corrupção, tal como a biologia qualifica a morte celular que acontece durante a vida. Mas, no que se refere a nós, que temos as primícias do espírito, falaremos no próximo vídeo, quando tratarmos da biologia da morte. Grande abraço a todos. Se você gostou desse vídeo, dê o seu like e compartilhe. Se inscreva no canal e ative o sininho para notificações de novos vídeos. E não se esqueça de registrar seu comentário. Que Deus nos abençoe.